Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros e tenha acesso a todo o nosso conteúdo em MP3. Links na descrição. No Pátio do Dragão. Ó tu que queimas no coração por aqueles que estão a queimar no inferno, cujas chamas tu mesmo irás por tua vez alimentar. Em quanto tempo estarás a gritar: tenha piedade deles, Deus! Pois quem é ele para aprender e quem és tu para ensinar? Na igreja de São Barnabé, as vésperas tinham terminado. Os clérigos deixaram o altar, os meninos do coro atravessaram em bando o presbitério e se arrumaram nos bancos. Um sacristão de uniforme elegante marchou pela nave sul, batendo com seu bastão a cada 4 passos no pavimento de pedra. Atrás dele vinha aquele pregador eloquente e bom homem, o Monsenhor. Minha cadeira ficava perto da balaustrada, próxima ao altar central. Eu me virei na direção da extremidade oeste da igreja. As outras pessoas, entre o altar e o púlpito, também se viraram. Houve certo rastejar e farfalhar enquanto a congregação se sentava novamente. O pregador subiu as escadas do púlpito e o solo do órgão interrompeu-se. Sempre achei a música do órgão da São Barnabé extremamente interessante. Era culta e científica demais para o meu conhecimento tão parco, mas expressava uma inteligência extremamente vívida, mesmo que um tanto fria. Além disso, tinha a qualidade francesca do gosto. O gosto reinava supremo, autocontrolado, dignificado e reticente. Naquele dia, entretanto, desde o primeiro acorde, senti que havia uma mudança para pior, uma mudança sinistra. Durante as vésperas, o órgão tinha essencialmente apoiado o belo coro, mas agora, mais uma vez, parecia que, de modo deliberado, a partir da galeria oeste, onde fica o órgão, uma mão pesada golpeava por toda a igreja a paz serena daquelas vozes límpidas. Era algo mais que áspero e dissonante, e não traía qualquer falta de habilidade. Como diversas vezes antes, aquilo me pôs a pensar no que meus livros sobre arquitetura diziam a respeito do costume antigo de consagrar o coro assim que era construído, e que a nave, às vezes, terminada meio século mais tarde, com frequência não recebia bênção alguma. Eu me perguntei distraidamente se esse teria sido o caso na São Barnabé, e se algo que em geral não deveria estar em uma igreja cristã teria entrado despercebido e tomado posse da galeria oeste. Eu também havia lido sobre ocorrências similares, mas não em livros sobre arquitetura. Então, lembrei que a São Barnabé não tinha muito mais do que 100 anos de idade e sorri ante a associação incongruente de superstições medievais com aquela obra vivaz do rococó do século XVIII. Mas agora, as vésperas tinham terminado e em seguida deveriam ter soado alguns acordes suaves, apropriados para acompanhar a meditação, enquanto aguardávamos o sermão. Em vez disso, a discórdia na outra extremidade da igreja eclodiu com a saída dos clérigos como se nada pudesse controlá-la. Sou filho de uma geração mais antiga e mais simples, que não ama procurar sutilezas psicológicas na arte. Sempre me recusei a encontrar na música algo mais que melodia e harmonia, mas senti que no labirinto de sons que estava sendo emitido por aquele instrumento, algo era caçado. Por toda parte os pedais o perseguiam, enquanto os controles manuais berravam. Aprovação. Pobre diabo. Quem quer que fosse parecia haver pouca esperança de escapar. Meu desconforto nervoso se transformou em raiva. Quem estaria fazendo aquilo? Como ousava tocar daquela maneira em pleno serviço divino? Olhei para as pessoas à volta e nenhuma parecia nem um pouco incomodada. As frontes plácidas das freiras ajoelhadas, ainda viradas para o altar, não perdiam nada de sua abstração devotada sob a sombra pálida de suas toucas brancas. A mulher, bem vestida ao meu lado, olhava esperançosa para o Monsenhor pelo que o rosto dela revelava. O órgão bem podia estar tocando Ave Maria.
Mas naquele momento, finalmente o pregador tinha feito o sinal da cruz e ordenado silêncio. Virei-me para ele com prazer. Até então ainda não tinha encontrado a tranquilidade com a qual contava quando entrei na São Barnabé naquela tarde. Eu estava arrasado após 3 noites de sofrimento físico e perturbações mentais. A última havia sido a pior, e fora um corpo exausto e uma mente entorpecida, apesar de extremamente sensível, que levei a minha igreja favorita para curar, pois eu tinha lido o Rei de Amarelo. Nasce o sol e logo se acolhem e se deitam nos seus covis. O Monsenhor recitava seu texto em voz calma, olhando do alto tranquilamente para sua congregação. Meus olhos se voltaram, não sei porquê, na direção da outra extremidade da igreja. O organista estava saindo de trás de seus tubos e indo embora pela galeria, e eu o vi desaparecer por uma portinha que levava a uma escada que, por sua vez, desce direto para a rua. Era um homem magro e seu rosto era tão branco quanto sua casaca era negra. Já vai tarde, pensei. Com essa sua música doentia, espero que seu ajudante toque o solo final. Com um sentimento de alívio, uma sensação profunda e calma de alívio, virei-me outra vez para o rosto sereno no púlpito e me acomodei para ouvir. Ali, finalmente, estava a tranquilidade mental que eu buscava. Meus filhos, disse o padre, há uma verdade que é mais difícil de todas para a alma humana aprender, que ela nada tem a temer. Ela não consegue ver nada que lhe pode fazer mal verdadeiro. Doutrina curiosa para um padre católico, pensei. Vamos ver como ele vai se reconciliar isso com os pais da igreja. Na verdade, nada pode fazer mal à alma, prosseguiu ele, e em seu tom de voz ainda mais tranquilo e claro. Por quê? Mas eu não ouvi o restante. Desviei os olhos de seu rosto, não sei porquê, e busquei o outro lado da igreja. O mesmo homem estava saindo de trás do órgão e passando pela galeria pelo mesmo caminho. Mas não houvera tempo para que ele voltasse, e se tivesse voltado, eu sem dúvida o teria visto passar. Senti um leve calafrio, um aperto no coração e, todavia, suas idas e vindas não eram assunto meu. Olhei para ele, não consegui afastar os olhos de sua figura negra e seu rosto branco. Quando ele estava exatamente à minha frente, virou-se do outro lado da igreja e dirigiu um olhar de ódio intenso e mortal. Nunca vi um olhar como aquele, e por Deus que não tornasse a ver. Então ele desapareceu pela mesma porta, qual eu o vira partir, menos de 60 segundos antes. Sentei-me e tentei organizar os pensamentos. Minha primeira sensação foi parecida com a de uma criança bem nova, quando sofre um machucado grave e toma fôlego antes de começar a chorar. Descobrir-me, de repente, objeto de tal ódio era estranhamente doloroso. E aquele homem era um completo desconhecido. Por que ele me odiaria tanto? A mim, que ele nunca vira antes? Naquele momento, todas as outras sensações se misturavam nessa única pontada. Até o medo subordinava-se ao pesar, e naquele momento eu não tive dúvida. Mas no instante seguinte comecei a raciocinar e uma sensação de incongruência veio em minha ajuda. Como já disse, a São Barnabé é uma igreja moderna. É pequena e bem iluminada, dá para vê-la praticamente toda de uma só olhada. A galeria do órgão recebe uma forte luz branca de uma série de janelas compridas no cleristório que nem tem vitrais coloridos. Como o púlpito fica no meio da igreja, quando eu estava virado para ele, era impossível que algo se movesse no lado oeste sem atrair meu olhar. Quando o organista passou, não foi surpresa alguma vê-lo. Eu tinha apenas calculado mal o intervalo entre a primeira e a segunda idas. Ele havia entrado da última vez pela outra porta lateral. E em relação ao olhar que tanto me incomodara, isso não existira. Eu era um tolo nervoso. Olhei ao redor. Que lugar aquele para nutrir horrores sobrenaturais?
O rosto franco e razoável do Monsenhor, seus modos contidos e gestos naturais e graciosos, não seriam um pouco desestimulantes para a noção de um mistério horroroso? Olhei acima de sua cabeça e quase ri. A dama esvoaçante sustentando um canto da cobertura do púlpito, que parecia uma toalha de mesa em tecido de damasco com franjos, em um vento forte. Na primeira tentativa de um basílico chegar lá, em cima da caixa do órgão, aquela mulher apontaria seu trompete de ouro para ele e sopraria e acabaria com sua existência. Ri sozinho dessa fantasia, a qual, naquele momento, achei bem divertida. E fiquei ali, sentado, rindo sozinho de tudo mais. Da velha arpia na entrada da área gradeada, que me fizera pagar 10 centavos por minha cadeira antes de me deixar entrar. Ela parecia mais um basilisco, disse a mim mesmo, do que meu organista de expressão anêmica. Da senhora idosa de expressão grave, até sim, é claro, do próprio Monsenhor, pois toda a devoção tinha desaparecido. Eu nunca tinha feito algo assim na vida. E naquele momento sentia desejo de escarnecer. Em relação ao sermão, eu não conseguia ouvir nenhuma palavra dele por causa do retinir em meus ouvidos. A barra da toga de São Paulo alcançou, depois de pregar para nós aqueles 6 sermões da Quaresma, mais melosos do que tudo que jamais pregou, dando tempo para os pensamentos mais fantásticos e irreverentes. Não adiantava mais ficar sentado ali, eu precisava sair e livrar-me daquele estado de espírito odioso. Eu compreendia a falta de educação que estava cometendo e, mesmo assim, levantei-me e deixei a igreja. Um sol de primavera brilhava na rua Saint-Honoré enquanto eu descia correndo a escadaria da igreja. Em um canto havia um carrinho de mão cheio de narcisos amarelos, violetas pálidas da Riviera, violetas escuras russas e jacintos brancos romanos em uma nuvem dourada de mimosas. A rua estava cheia de pessoas em busca de diversão dominical. Balancei minha bengala e ri. Alguém se aproximou e passou por mim, e ele não se virou. Mas lá estava a mesma malignidade mortal, tanto no perfil branco quanto em seus olhos. Eu o observei enquanto consegui vê-lo. Suas costas magras expressavam igual ameaça. Cada passo que o afastava de mim parecia conduzi-lo em uma tarefa ligada à minha destruição. Eu o segui muito lentamente, com meus pés quase recusando-se a se mover. Então começou a baixar em mim uma sensação de responsabilidade por algo que havia esquecido. Comecei a ter a impressão de que eu merecia aquilo que me ameaçava. Isso remontava havia muito tempo. Havia muito tempo. Permanecera dormente por todos aqueles anos, mas estava ali e ia se erguer e me confrontar. Mas eu tentaria escapar e entrei aos tropeções da melhor maneira que consegui na Rue de Rivoli. Atravessei a Place de la Concorde e peguei o quai. Com olhos doentes, fitei o sol, que brilhava através da espuma branca da fonte, a qual se derramava pelas costas dos deuses escuros de bronze dos rios no arco distante. Uma estrutura de névoa, de ametista em meio às incontáveis vistas de tronco cinza e galhos nus levemente verdes. Foi então que o vi novamente, descendo por uma alameda de nogueiras da Cours de la Reine. Deixei a margem do rio, mergulhei às cegas na Champs-Élysées e virei na direção do arco. O pôr do sol projetava seus raios sobre o trecho verde da Ronde Point e sob toda aquela luz ele estava sentado em um banco, com crianças e jovens mães à sua volta. Não passava de um transeunte dominical como os outros, como eu mesmo. E eu disse as palavras quase em voz alta, sem tirar os olhos do ódio maligno em meu rosto. Mas ele não estava olhando para mim. Passei por ele e percorri a avenida, arrastando meus pés pesados. Sabia que a cada vez que o via,
eu o aproximava de realizar seu objetivo e meu destino. E ainda assim eu tentava me salvar. Os últimos raios do crepúsculo escorriam através do grande arco. Passei ali por baixo e encontrei cara a cara. Eu o havia deixado lá embaixo, na Champs-Élysées, e mesmo com uma torrente de pessoas que voltavam do Bois de Boulogne, ele se aproximou. Chegou tão perto que esbarrou em mim. Sua constituição magra parecia ferro no interior daquela cobertura negra e folgada. E ele não mostrou sinais de pressa nem de cansaço, nem de qualquer sentimento humano. Todo o seu ser expressava uma única coisa: o desejo e o poder de me fazer o mal. Angustiado, observei o caminho que ele percorreu pela avenida larga e cheia de gente. Um local todo reluzente com as rodas e os arreios dos cavalos e os capacetes da Garde Républicaine. Ele logo sumiu de vista, e então me virei e corri. Entrei no Bois e fui muito além. Não sei para onde, mas após o que me pareceu um bom tempo, a noite tinha caído e eu me via sentado a uma mesa em um pequeno café. Eu voltava para o Bois, fazia horas que não o via. O cansaço físico e o sofrimento mental não me deixaram forças para pensar ou sentir. Eu estava cansado, muito cansado, e queria me esconder em meu refúgio. Decidi ir para casa, mas ela ficava a 1 hora de distância. Moro no Pátio do Dragão, uma passagem estreita que leva da Rua de Rennes à Rue du Dragon. É um impasse transitável apenas por pedestres. Acima da entrada da Rue de Rennes, há uma varanda sustentada por um dragão de ferro. Dentro do pátio, dos dois lados, erguem-se casas antigas e altas que ladeiam as saídas que dariam para as duas ruas. Os grandes portões, que durante o dia ficam abertos para o lado dos profundos portais de pedra, fecham o pátio após meia-noite. E para entrar é necessário tocar a campainha em certas portinhas laterais. O calçamento esburacado coleciona poças insalubres. Escadarias íngremes descem até as portas que se abrem para o pátio. O primeiro pavimento é ocupado por lojas de artigos de segunda mão e ferreiros. O dia inteiro o lugar ressoa com o tilindar de martelos e o clangor de barras de metal. Por mais insalubre que seja lá embaixo, há alegria e conforto, e trabalho duro e honesto acima. No quinto andar ficam os ateliês dos arquitetos e pintores e os esconderijos de estudantes de meia idade como eu, que querem viver sozinhos. Quando cheguei para morar lá, eu era jovem e não estava sozinho. Tive que caminhar um bom pedaço até que algum transporte aparecesse, mas finalmente, quando quase tinha chegado no Arco do Triunfo outra vez, passou um cochê de aluguel vazio e eu o peguei. Do Arco até Rue de Rennes é uma corrida de mais de meia hora, especialmente quando se é conduzido por um cavalo de aluguel cansado, que esteve à mercê dos festeiros de domingo. Pelo tempo que demorei até passar sob as asas do dragão, houve tempo para encontrar meu inimigo várias vezes, mas não o vi nenhuma vez e agora o refúgio estava próximo. Diante do amplo portão, uma pequena multidão de crianças brincava. Nosso concierge e a esposa, com seu poodle preto, caminhavam entre eles mantendo a ordem. Havia alguns casais valsando na calçada. Retornei seus cumprimentos e entrei apressado. Todos os habitantes do pátio tinham saído para a rua. O lugar estava bem deserto, iluminado por alguns lampiões bem altos, nos quais o gás queimava fraco. Meu apartamento ficava no alto de uma casa, meio caminho dentro do pátio. Chegava-se lá por uma escada que descia quase até a rua, separada apenas por um pequeno trecho de passagem. Pisei no limiar da porta aberta e a escada arruinada e amistosa ergueu-se à minha frente para me levar ao descanso e ao abrigo. Olhei para trás por sobre o ombro e o vi a 10 passos de distância. Ele devia ter entrado no pátio comigo. Ele vinha direto, nem devagar, nem depressa, mas diretamente na minha direção. E estava olhando para mim.
Nossos olhos voltaram a se encontrar pela primeira vez, desde que haviam se cruzado na igreja, e eu sabia que a hora tinha chegado. Recuei para os fundos do pátio e o encarei. Eu queria escapar pela entrada da Rue du Dragon. Os olhos dele me diziam que eu jamais escaparia. Pareceu que se passaram séculos enquanto caminhávamos, e eu recuando e ele avançando, indo pelo pátio em absoluto silêncio. Mas finalmente senti a sombra da arcada que há sobre o portão e o passo seguinte me levou para ela. Minha ideia era me virar naquele ponto e sair correndo por ali para a rua. Só que aquela sombra não era de um portal, mas de uma cripta. Os grandes portões da Rue du Dragon estavam fechados. Senti isso pela escuridão que me cercava e no mesmo instante li isso no rosto dele. Como seu rosto reluzia na escuridão, aproximando-se rapidamente, as criptas profundas, as grandes portas fechadas, as alças de ferro fria estavam todas ao lado do homem, e sua ameaça havia chegado. Tomou forças e se concentrou em mim das sombras mais profundas. O ponto de onde atacaria seriam seus olhos infernais. Desamparado, firmei as costas nas portas trancadas e o desafiei. Houve um arrastar de cadeiras no chão, de pedras, e um farfalhar conforme a congregação se levantava. Ouvi o sacristão na nave sul caminhando à frente do Monsenhor até a sacristia. Ajoelhadas e despertas de sua abstração religiosa, as freiras fizeram sua reverência e foram embora. A senhora, bem vestida, minha vizinha, também se levantou, e com recato gracioso, quando partiu, seu olhar passou brevemente pelo meu, com reprovação. Meio morto, ou assim me parecia, mas ao mesmo tempo intensamente vivo, até cada detalhe, sentei-me em meio à multidão que se movia sem pressa. Depois também me levantei e fui caminhando na direção da porta. Eu tinha dormido durante o sermão. Será que tinha dormido durante o sermão? Olhei para cima e o vi passando pela galeria até seu lugar. Só avistei o perfil. O braço magro, dobrado, coberto de preto, parecia um desses instrumentos diabólicos inomináveis que jazem sem uso em câmaras de torturas de castelos medievais. Mas eu havia escapado dele, apesar de seus olhos dizerem que não. Será que eu havia escapado dele? O que lhe dava poder sobre mim ressurgiu do esquecimento onde eu esperava mantê-lo, pois eu passei a conhecê-lo. A morte e a morada horrível das almas perdidas, para onde minhas fraquezas havia muito mandaram. Tinham-no transformado aos olhos dos outros, mas não aos meus. Eu o reconhecera quase desde o princípio e nunca duvidei de que ele viera fazer. E descobri que enquanto meu corpo estava sentado em segurança, naquela alegre igrejinha, ele estivera caçando minha alma no pátio do dragão. Fui lentamente até a porta, o órgão soou acima, alto. Uma luz ofuscante encheu a igreja, impedindo que eu visse o altar. As pessoas sumiram, os arcos e o teto em abóbada desapareceram. Ergui meus olhos calcinados para o brilho infinito e vi as estrelas negras pendendo dos céus. E os ventos úmidos do lago de Hale gelaram meu rosto. E bem longe, após léguas de ondas nebulosas quebrando, vi a lua derramando jatos d'água, e além, as torres de Carcosa se erguiam atrás da lua. A morte e a morada horrível das almas perdidas, para onde minhas fraquezas havia muito o mandaram, tinham-no transformado aos olhos dos outros, mas não aos meus. E então ouvi sua voz, erguendo-se mais encorpada, trovejando pela luz radiante. Enquanto eu caía, o brilho aumentando cada vez mais, jorrou sobre mim em ondas de chamas. Então, mergulhei nas profundezas e ouvi o rei de amarelo sussurrando para minha alma: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivro.